com 24 anos, vivia sozinha com meu cachorro Bear em uma aconchegante casa na cidade, até 3 meses atrás. Eu me mudei para lá quando completei 22 anos, tendo um emprego razoável. Eu amava a casa, pois era o primeiro lugar que aluguei para mim mesmo. No entanto, 2 anos de vida felizes foram arruinados por uma única noite. Era um dia sombrio lá fora, chovia bastante. Como era meu dia de folga, estava sentado em uma cadeira na sala, navegando pelo celular. Eram 20 horas, apenas 1 hora antes do meu horário de dormir usual. Bear tinha ficado perto da porta dos fundos por um tempo, olhando para fora. Ele começou a gemer e correu até mim, sua maneira de me comunicar que precisava sair. Levantei e o deixei sair, fechando a porta e fiquei na cozinha. Embora fosse uma casa da cidade, havia uma pequena cerca separando os quintais, então não precisava me preocupar com Bear fugindo. Devo mencionar que Bear não é um cachorro grande, ele é fofo e pequeno como um urso de pelúcia. Não demorou, talvez 15 ou 20 segundos depois de deixá-lo do lado de fora, ouvi-o choramingar e latir. Era claramente um latido de medo, como se estivesse fugindo de algo. Isso me assustou e corri para a porta, vendo Bear correndo de volta na minha direção, com o rabo entre as pernas. Uma vez dentro, olhei pela porta e escaneei o quintal, esperando ver um coiote ou algo do tipo perto da cerca, mas não havia nada. Certifiquei-me de que Bear estava bem e tranquei a porta. Ele nunca fazia algo assim, o que me preocupou bastante. Deixei-o sentar no meu colo pelo resto da noite. Nos próximos 30 minutos, ele ficou constantemente levantando a cabeça e olhando para as janelas e portas, uma diferente a cada vez. Após 45 minutos de estar ali, Bear virou a cabeça e olhou para a janela atrás de mim, abaixando as orelhas e rosnando. "O que há, Bear?" eu disse, virando-me para olhar para onde ele estava olhando. E bem na janela, a apenas alguns metros de nós, havia um homem olhando de volta para mim. Ele estava quase encostado no vidro. Eu pulei e gritei, recuando. O homem correu para longe pelo lado da casa. Bear começou a latir novamente com o caos repentino. Fechei as persianas e verifiquei todas as outras para garantir que estivessem fechadas também. Pelo rápido vislumbre que tive, não reconheci o homem. Não sabia quem era, o que estava fazendo aqui ou por que estava me encarando. Tentei ouvir qualquer indicação de que ele ainda estava por perto, mas a chuva lá fora estava muito alta, cobrindo qualquer som possível. Bear parecia mais calmo, então fiquei acordado por mais um tempo apenas para garantir. Então, subi as escadas e deixei Bear dormir no meu quarto comigo. Demorou muito tempo para eu adormecer, com muitas preocupações em minha mente, mas depois de 1 hora ou mais, adormeci lentamente. Quando acordei, Bear estava em pé perto da porta do quarto, olhando para ela. Era uma visão assustadora acordar no meio da noite, mas não demorou muito para eu ouvir algo abaixo de mim. Um homem conversando. Não muito tempo depois, outro homem, do outro lado da casa, respondeu. Seus passos eram altos e eles não pareciam estar sussurrando. Era como se não se importassem se eu soubesse que estavam dentro da minha casa. A porta do meu quarto estava trancada, mas eu não tinha para onde ir. Me aproximei de Bear, tentando mantê-lo calmo, depois o peguei e fui para o canto do meu quarto, atrás da cama. Demorou um pouco para perceber, mas então me dei conta de que não havia ouvido nenhum ruído nos últimos minutos, nenhum passo ou vozes. Foi quando peguei meu celular e liguei para a polícia, sussurrando o mais baixo que pude. Conforme eu dava meu endereço, Bear começou a rosnar baixinho e depois começou a latir e gemer, enquanto 2 conjuntos de passos subiam a escada. Implorei para a operadora enviar alguém imediatamente. Os 2 homens começaram a conversar novamente, mas era difícil entender suas palavras. Ei, só queremos conversar, não estamos aqui para te machucar, disse um dos homens. Eu gritei que tinha chamado a polícia e pedi para eles saírem. Eu estava em pânico, não sabia o que fazer. Houve uma pausa depois. Estamos aqui para te ajudar, disse um dos homens.
Eu não respondi, ocupado tentando abafar meu choro. Abra a porta, disseram. Ficou quieto novamente. Eu só conseguia ouvir a respiração deles atrás da porta por um longo minuto, antes que um dos homens descesse as escadas. Eu não conseguia dizer para onde eles tinham ido, se tinham saído ou não, mas tinha certeza de que era apenas um conjunto de passos que tinha saído pela porta do quarto. Ficou tão silencioso, eu não podia ouvir nenhuma respiração. Ao longe, o som suave das sirenes começou a ficar mais alto. Finalmente, uma sensação de segurança estava retornando. Quando as sirenes se aproximaram, ouvi passos correndo pela casa no andar de baixo. No entanto, ainda estava incerto onde o outro homem estava. Parecia muito improvável que ele ainda estivesse perto da minha porta, mas eu poderia jurar que nunca ouvi ele sair. Esperei que a polícia chegasse e entrasse na casa. Ouvi-os procurando no andar de baixo e, lentamente, subindo as escadas, depois bateram na minha porta. Eu quase não queria responder, ainda achando que o outro homem estava em algum lugar próximo. Quando abri a porta, era apenas um policial. Imediatamente contei a ele sobre minhas preocupações. Ele me dirigiu para fora da casa enquanto um de seus colegas continuava a procurar, mas ninguém foi encontrado. A única coisa que eles encontraram foram pegadas molhadas por toda a casa e uma janela destrancada, que, para ser honesto, não estava certa se eu havia deixado trancada ou não. Isso me aterrorizou, a sensação de que o outro homem ainda estava lá, nunca ouvindo-o sair, mas então não havia rastro dele. Isso tornou impossível dormir à noite, com a sensação de que alguém ainda estava na casa, me observando. Eu me mudei 3 meses atrás. Foi muito estressante para minha mente ter uma ponta solta assim, especialmente porque nenhum deles jamais foi identificado ou preso. Não havia intenção clara dos homens, o que é apenas mais uma questão adicionada à lista de incertezas. Mesmo agora, morando a quilômetros de distância em um novo apartamento, às vezes ainda sinto que não estou sozinha. Eu trabalho em uma loja de conveniência localizada no canto de uma pequena faixa de compras. Basicamente, é uma versão menor e local da loja 7-Eleven. Por um tempo, eu trabalhei nos turnos da manhã, que começavam às 3 da manhã e terminavam às 13 horas. Aceitei esses turnos porque eles eram sempre os mais tranquilos e exigiam menos trabalho. Todas as partes do meu trabalho incluíam atender aos clientes, repor as prateleiras e tirar o lixo, o que basicamente significava que eu não tinha nada para fazer. Na época em que isso aconteceu, estava no meio do inverno, mas eu morava em um estado mais quente, então geralmente chovia em vez de nevar. Naquela manhã, estava chovendo levemente lá fora, o suficiente para afastar a maioria das pessoas. Em manhãs como essas, eu gostava de encostar na frente do prédio, do lado de fora, e fumar para passar o tempo, embora não devesse, mas não havia ninguém para me impedir. Ao longo da faixa de compras, havia cerca de 8 ou 9 outras lojas conectadas à nossa. Todas elas tinham horários normais, então nenhuma delas estava aberta até por volta das 6 ou 7 da manhã. Portanto, quando vi um carro entrar no estacionamento enquanto fumava do lado de fora, é claro que supus que estivessem vindo para a loja de conveniência. Apaguei o cigarro e o joguei na lixeira, depois entrei de volta e contornei o canto. Realmente não havia nada para fazer, então eu estava apenas esperando o cliente entrar e sair para poder voltar a ficar entediado sozinho. Depois de alguns minutos sem ninguém entrar, dei a volta e verifiquei do lado de fora da porta. O carro ainda estava estacionado em uma vaga próxima, mas os faróis estavam apagados, pelo que pude ver, não havia ninguém dentro. Novamente, estava chovendo levemente lá fora, e todas as outras lojas ainda estavam fechadas, então fiquei um pouco confuso sobre onde eles foram. Olhei em volta mais uma vez, não vi ninguém e fechei a porta, voltando para dentro. Passaram-se mais 30 minutos de absolutamente nada, e acho que eu estava apenas parado no mesmo lugar atrás do balcão durante todo esse tempo, completamente distraído. Verifiquei o horário e vi que tinha trabalhado apenas um pouco mais de 1 hora.
Decidi verificar as lixeiras ao redor da loja e jogá-las no container do lado de fora. Fui até cada lixeira, coloquei o saco no carrinho e o substituí por um novo. Enquanto fazia isso, ouvi um som fraco, como um clique, vindo de fora. Parecia algo se quebrando ou se rompendo, mas com a chuva batendo no teto e o som estando um pouco distante, era impossível saber o que era ou de onde exatamente vinha. Naquele momento, mal pensei nisso. Parecia apenas mais um som aleatório que esses prédios antigos faziam. Uma vez que enchi o carrinho com todos os sacos de lixo, empurrei-o para a sala dos fundos e destranquei a porta dos fundos que levava ao container. Suspirei ao ver que a chuva estava caindo mais forte agora, justo quando eu precisava sair. De qualquer forma, empurrei o carrinho sob a chuva em direção ao container, que ficava diretamente em frente à porta. Depois de jogar todo o lixo, voltei para a porta, mas percebi que algo estava fora do lugar. A loja diretamente ao lado da minha tinha a porta entreaberta. Nunca havia visto alguém lá antes das 6 da manhã, então aquilo me fez pensar. Voltei para dentro para escapar da chuva, fui até a porta da frente e olhei para a porta da outra loja. Todas as luzes estavam apagadas e parecia trancada e vazia, como sempre estava naquele horário. Pensei por mais alguns minutos antes de decidir que não tinha nada melhor para fazer e saí novamente pela área do container. Caminhei até a porta entreaberta da outra loja. Novamente, todas as luzes estavam apagadas, mas parecia levar a uma pequena sala tipo closet que, por sua vez, tinha outra porta, provavelmente levando à sala principal da loja. Entrei e fiquei parado no meio do vão da porta para não parecer que estava tentando entrar furtivamente ou algo assim. Estava dentro agora, e pude ouvir alguém se movendo na outra sala, abrindo gavetas e fazendo barulho, como se estivessem fazendo uma bagunça. Hey, está tudo bem aí? Eu gritei, esperando obter uma resposta tranquilizadora de um funcionário da loja vizinha. Os barulhos pararam. Esperei alguns segundos antes de perceber que isso não era normal e algo estava definitivamente errado. Saí da sala e voltei para a chuva. Rápido, fiz meu caminho de volta para minha loja e percebi que algo estava faltando na porta que acabará de deixar. Levou um segundo para entender, mas então vi que não havia uma maçaneta na porta, apenas um buraco vazio onde a maçaneta e a fechadura costumavam estar. Em seguida, olhei para a cunha que estava segurando a porta aberta, vendo agora que era, na verdade, a maçaneta da porta quebrada. Corri de volta para minha loja, tranquei todas as portas e liguei para o 190-911, além de chamar meu gerente da loja. Uma vez que soube que eles estavam a caminho, fui até a parede que conectava nossas lojas e encostei a orelha nela, ouvindo o que parecia ser um assalto ocorrendo na loja vizinha. Quem quer que fosse devia saber que eu tinha chamado a polícia, porque eles estavam se movendo rapidamente agora, correndo por toda parte, derrubando ou empurrando coisas. Após 30 segundos a 1 minuto disso, vi luzes piscando do lado de fora e ouvi sirenes se aproximando da parte de trás do prédio. Os passos se moveram rapidamente para a parte de trás da loja, seguidos por muitos gritos altos, que presumo que fossem dos policiais. Verifiquei a porta dos fundos após 1 minuto e vi uma cena menos agitada. Saí rapidamente para falar com os policiais. Agradeci por terem vindo tão rapidamente e dei um depoimento. O homem que foi preso estava com um saco de travesseiro cheio de itens roubados no valor de quase $6.000. Ele também estava com uma arma de fogo vazia, junto com uma variedade de ferramentas usadas para arrombar portas e fechaduras. Sem eu saber, ele também havia invadido a loja 2 portas abaixo. Não está claro se o homem sabia que eu estava trabalhando naquele momento, mas as luzes da minha loja estavam acesas, então não é provável que ele tenha invadido minha loja. No entanto, arranhões grandes foram encontrados na parte de trás da maçaneta da nossa porta, o que pode ter sido de uma tentativa anterior. Eu estava dirigindo para minha casa vindo da casa de um amigo. Já era tarde, eu não sei exatamente que horas eram, mas se eu tivesse que adivinhar, eram provavelmente 2 ou 3 da manhã.
Eu moro a 20 minutos de distância, o que não era muito longe, já que a maioria das casas por aqui são espaçadas. A chuva e a falta de luz na rua dificultavam a visibilidade, então eu estava dirigindo mais devagar e com mais cuidado. 5 minutos após pegar a estrada, parei em um semáforo. Eu estava com o sinal vermelho, mas havia um carro azul do outro lado da rua, parcialmente na interseção. Seus faróis estavam acesos, mas ele estava apenas parado em um sinal verde. Não consegui entender se havia algo errado ou talvez a pessoa estivesse dormindo, mas quando o sinal mudou, eu segui em frente, contornando-o lentamente. Tentei olhar discretamente para dentro do carro deles enquanto passava, mas a chuva na minha janela bloqueou a maior parte da minha visão. Apenas um momento após passar por eles e seguir pela estrada, o carro azul virou e começou a me seguir. Portanto, não estava com problemas mecânicos afinal. Mantive um olho nos retrovisores. Eu não me consideraria uma pessoa paranoica, mas a situação parecia planejada. Outro minuto na estrada, os faróis do carro começaram a ficar mais brilhantes nos espelhos retrovisores, à medida que eles se aproximavam a poucos metros do meu para-choque traseiro. Em condições climáticas assim, isso me deixou muito desconfortável. Olhei de volta para a estrada, mas vi uma luz pequena aparecer no meu painel. Era um aviso de que um dos meus pneus estava com pressão baixa, um aviso comum, mas parecia um momento estranho para isso acontecer, dadas as circunstâncias. Olhei novamente nos retrovisores e vi o carro ainda me seguindo. Eles estavam tão perto que seus faróis quase tornaram difícil ver o próprio carro. Estava a apenas 4 ou 5 minutos de casa, perto da entrada do bairro, quando o painel do meu carro começou a piscar um novo aviso, o pneu furado. Meu estômago afundou no momento em que vi esse aviso. Juntei as peças e estava quase 100% certo de que o carro atrás de mim tinha feito algo. Dirigi mais um minuto na esperança de chegar mais perto de casa, mas pude sentir meu carro afundando para a esquerda, e eu praticamente estava dirigindo nas rodas agora. Eu tinha que parar. O carro atrás de mim também parou. Eu deveria ter ligado para alguém assim que estacionei, mas estava tão preocupado e focado no que a pessoa atrás de mim estava fazendo que isso nem passou pela minha mente. Mesmo se eu tivesse chamado alguém, provavelmente não teria evitado o que aconteceu em seguida. Assim que parei, 3 portas se abriram no carro e 3 homens saíram. Eu só tive alguns segundos para me preparar e reagir, mas estava indefeso. Eles correram em direção ao meu carro, 2 do meu lado e 1 do outro. Um dos homens se aproximou da minha janela, gritando para que eu abrisse a porta e apontando uma arma para mim. Aconteceu tão rápido que eu estava meio atordoado. Comecei a alcançar a maçaneta da porta, mas o homem no banco de trás quebrou algo contra a janela, fazendo-a estilhaçar, e então estendeu a mão e abriu a porta traseira. Eles estavam todos gritando, tanto para mim quanto entre eles. O homem que estava com a arma me puxou para fora do carro e me jogou no chão. A coisa mais estranha é que, enquanto estava no chão, olhando para o asfalto molhado, minha única preocupação era como estava frio e úmido o pavimento estava, não sobre a arma apontada para minha cabeça ou que eu estava sendo roubado e agredido. Acho que minha mente estava tentando se distanciar da situação traumática em que eu estava. Não fiquei muito tempo no chão antes de os homens do carro chamarem e o cara que estava me segurando me bateu na parte de trás da cabeça, fazendo-me quicar no asfalto. Eu nem tinha certeza se ele me bateu com a arma ou apenas com o punho, porque eu já estava entorpecido. Fiquei surpreso por não ter desmaiado, embora estivesse meio tonto. Ouvi as portas do carro dele se fechando e o som dele se afastando. Rolei para o lado ainda meio atordoado e tentei me levantar. Eles tinham levado meu celular, então fui forçado a dirigir meu carro para casa e chamar a polícia quando cheguei, o que acabou danificando ainda mais os pneus e as rodas. A investigação não levou a lugar nenhum, determinando apenas que os suspeitos haviam colocado intencionalmente pequenos pregos no asfalto na interseção que eu cruzei. Tive sorte de ter atingido apenas um prego e ter causado menos danos do que o habitual. Provavelmente planejavam me emboscar assim que eu caísse na armadilha, mas